No Antigo Testamento, nós vamos ver alguns momentos em que se parte o pão e se toma o cálice, mas não da mesma forma que foi feito pelo Senhor Jesus. Amém? Antes de tudo, só deixando isso aqui como título, eu quero agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida do presbítero Ademário, nos fez o convite, o pastor desse ministério, pastor Jorge, não é isso? E conheci em uma terça-feira que viemos aqui, a convite do pastor Ricardo, o diácono Dimas estava comigo, e uma turma que faz parte do seminário, o qual nós inauguramos no dia 13 de janeiro de 2014, na cidade de Caruaru. E esse ano fez 10 anos, o ano que vem faz 11 anos. Também somos, ministro da AD Restauração, Assembleia de Deus e Restauração, duas congregações, nesse caso a sede em Caruaru e uma congregação em Santa Cruz do Capibaribe. Amém? Poderia ter mais, mas como nós não temos tanto tempo assim, estamos trabalhando com seminários, e os pastores aqui presentes sabem que não é fácil você lidar com muito ao mesmo tempo. Então eu tenho que lidar com o seminário, ao mesmo tempo com a igreja, mas louvo a Deus porque tenho preparado pessoas que estão aprendendo para ficar aí, quando eu for embora. Não falo para a glória agora, mas para outro estado, outro lugar. Amém? Então é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Amém? Bom, voltamos. O Antigo Pacto mostra alguns movimentos espirituais, e nós chamamos na Bíblia de projeção profética. De que forma? A projeção profética, ela acontece quando um profeta profetiza algo para aquele tempo presente, só que também serve para o tempo futuro. Tem projeção profética que não é preciso dizer nada, está lá, no texto. Como por exemplo, quando aquele anjo vem e oferece o pão para Elias, que está debaixo do zimbro. O anjo vem e oferece pela primeira vez o pão. Só que antes Elias está pedindo a morte, e logo depois que ele pede a morte, ele dorme. Isso quer dizer que Deus nos conhece de tal maneira que sabe o nosso limite, até que estágio nós podemos alcançar de uma pressão, perseguição, de uma prova. Elias era um homem do Senhor, mas ele mesmo disse: me recolhe, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E chega um determinado momento na vida de um ministro, de um sacerdote, e aqui é um profeta, que a pressão é tão grande, que você espera de uma forma imediata que Deus comece a agir naquela causa, e Deus não age, e é de propósito que Deus não age. E por que Deus não age? Porque Ele quer nos ensinar. Porque quando a gente acha que está prestes a acabar, Deus está dizendo para nós: está começando agora. Então talvez Elias pensasse: foi até aqui. Foi até aqui. E eu sei, e você sabe, que quem pede a morte não dorme. Eu nunca vi uma pessoa que quer morrer dormir. Primeiro que o mais alto estágio da depressão tira o sono. E quem pede a morte quer morrer. Só que espere um momento, Elias está fugindo de Jezabel. E Jezabel ameaçou ele de morte. E se Jezabel ameaçou ele de morte, por que ele está pedindo a morte? Então Deus sabia que Elias não queria morrer. Porque tem hora que a gente pede coisas que a gente não quer. E Deus nos conhece mais do que eu e você conhecemos. Deus vai no íntimo, que ninguém mais vai, só Ele vai.
Deixa eu falar uma coisa para você, a caminhada foi longa. Ele chegou até debaixo daquela acácia brava. Então ele não comeu, porque em fuga ninguém come. Com medo ninguém quer comer. Tem pessoas que comem com medo, mas a maioria, 70% não. E não deu para comer, ele está com o moço, está despedindo ele. Então aqui ele faz um tipo de jejum sem propósito. Só que Deus chega para mudar o quadro, mudar a situação e dizer: você vai fazer um jejum, mas agora é com propósito. Glória a Deus. E quando ele pede a morte, o que é que acontece com ele? Deus dá para ele o calmante do céu. E como eu sinto isso aqui, que Deus tem tanto cuidado que está dando o calmante do céu a quem está me ouvindo agora. Deixa eu descodificar. Você acha que é você que resolve? É uma ceia, você vai ver por onde eu vou. Você acha que é você que resolve? Não, é Ele. Então deixa de tomar a dianteira, porque você não pode fazer nada. Nem vendo você está. Se foi Ele que escondeu, por que tu procura? Se a porta está fechada, não força. No momento certo ela vai abrir. Me guarda, porque não sou melhor do que os meus pais. O Elias tem 7.000 ali que cumpriram o propósito, só estão esperando eu chamar. Mas como eu te conheço, dorme. Aí tem sombra, não tem? Mas a acácia não dá fruto. Então o tempo da sombra é pouco tempo. Então ele dorme. Como a acácia não dá fruto, um anjo vem com pão. E para ele poder comer, o anjo tem que acordá-lo. Sim ou não? É porque nós pensamos que estamos acordados, mas em determinadas situações nós estamos dormindo. E Deus quer nos dar algo espiritual. E para poder comer tem que despertar. Você não sabe. Não, dá um beliscão no irmão do teu lado e diz assim: acorda. Você ainda não acordou. Alabaixo de candalabaiaço. Irrebarrabas. Araiebessai. Tem um auréola aqui, ó. Quem quiser receber, receba, hein? Quer ver Deus te usar num mistério diferente? Começa a fazer um pouco mais do que o que você está fazendo. Essa é para todas. Quem quiser receber, receba. Agora, meu filho, Deus está falando diretamente com você, viu? Levante sua mão. Faça mais para você ver. Abaixo de candelabra. Acordou ele. Toma, come. A gente não vê no texto Elias perguntando: quem é você? Não tem. De onde veio esse pão? Ou de onde que veio essa água? Não, simplesmente ele comeu. E o negócio parecia uma espécie de êxtase, que ele comeu e dormiu de novo. Fala para o teu irmão: Deus não quer que você deite e durma com fome. Então diga comigo: o primeiro movimento, pão e água, foi para Elias. Agora vem o segundo. Porque esse segundo não está falando de Elias, está falando
de Jesus Cristo. Pastor, fala direito para eu entender. Vamos lá. Quais são os homens, os únicos homens na Bíblia? E quando eu falo de homem, você sabe que Jesus foi homem e foi Deus, certo? 100% homem, 100% Deus. Quer uma prova disso? A prova disso está na Arca da Aliança, que ela era de madeira coberta de ouro. Ouro representa a divindade, Deus. Madeira, humanidade. 100% madeira, 100% ouro. 100% homem, 100% Deus. Madeira é da terra, ouro fala das coisas de cima. Não sei se você sabe, mas a ciência diz que é um minério que não vem da terra, mas na terra está. Agora, de onde veio, só Deus responde. Ele dorme e o anjo volta a acordá-lo. A tua caminhada é demasiadamente longa, então come e bebe. E ele vai passar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe. Quem é um homem que antes dele passa 40 dias e 40 noites? Moisés. É claro que em 2 etapas, certo? Mas nós temos Moisés, agora o Elias. Quem é que depois do Elias vai ficar 40 dias e 40 noites? Yeshua, Jesus. 3 homens na Bíblia, né? Não é assim? Só que perceba, diga primeira vez e segunda vez. Presta atenção, porque quando o tabernáculo foi inaugurado, uma das coisas que chamava atenção no santo lugar era a mesa dos pães. E aquela mesa já estava, de uma certa forma, representando a ceia, apesar de o contexto falar das tribos de Israel. E eu quero falar bem claro, ali tinha 12 pães. Na primeira fileira, um em cima do outro, 6 pães. Na segunda fileira, um em cima do outro, 6 pães. Dando um total de 12 pães, que representavam as tribos de Israel, que eram 12. Aqueles pães, eles eram fabricados, vamos dizer assim. O sacerdote virava um tipo de padeiro, porque na manhã do dia seguinte, eles tinham que entrar naquele lugar, tirar aqueles pães e queimar do lado de fora. Em certa ocasião, eles tinham que comer daqueles pães. Aqueles pães, eles eram uns pães para ficar ali cheirando. E é claro, aquele pão tinha sal, sal mata a bactéria. O pão tinha azeite, e azeite fala do que junta, não do que espalha. O trigo fala da palavra, e o pão tinha incenso. E eu perguntei a Deus, por que o incenso? Ele disse, porque se passar muito tempo sem incenso, fede. E o odor lembra o pecado, então para não feder, tem que cheirar. Aí cheira pão lá dentro, o altar de incenso cheira incenso, e o candeeiro que está aceso é só o azeite puro, por isso não há fumaça. Porque a única fumaça que produz lá dentro é do pão e do incenso. E toda ela é para Deus. Se houver uma fumaça estranha, há fogo estranho. Então aquela mesa é inaugurada lá no deserto. É impressionante que Deus faz uma mesa, ou seja, Ele ergue uma mesa no deserto, de maneira espiritual ou literal. Vamos pensar comigo, diga 2 vezes. A primeira vez um anjo acorda, dá o pão, ele dorme. A segunda vez um anjo desperta, dá o pão e ele caminha. Aí lá vem Jesus. E como a mesa do passado projetava o futuro, então Jesus quer mostrar para que ele veio. Então ele veio para edificar um altar, que o autor aos Hebreus escreveu, dizendo, nós temos um altar, que aqueles que sacrificavam na lei, não pode participar deles. Vou repetir, o autor aos Hebreus escreve, nós temos um altar, que aqueles que sacrificavam na lei, não pode participar deles. Aí eu digo, que altar é esse? Aí, não, a mesa. E que mesa? Essa? Pastor, essa mesa é um altar? Vou provar para você que é. Em primeiro lugar, aqui tem 2 altares. Um que aparece uma vez por mês, e outro que é todos os dias. Daquela mesa se oferece o pão do corpo, dessa se oferece o pão do Espírito. Eu só tenho propriedade para falar do pão do corpo, do pão do Espírito, se eu participo do pão do corpo.
Tem gente que não sabe o que é o pão do corpo e quer manifestar o pão do Espírito. Quem não comeu do cordeiro não tem propriedade para falar dele. Aí quer fazer as coisas de qualquer jeito. Não é assim. Então nós temos as duas vezes com Elias. Estou tocando nessa tecla para você entender. Isso é didático. Só que agora chega Jesus. Ele quer inaugurar a mesa. E como é que ele faz? Ele está caminhando. E para que povo Jesus veio? É uma pergunta. Para que povo Jesus veio? Vou dar um glória a Deus para o crente que está dormindo acordar. Ok. Para que povo Jesus veio? Para os judeus. Fala. Para que povo Jesus veio? Para que povo? Fica conectado. Se você não tiver, no livro do profeta Malaquias, só abrindo parênteses, está escrito assim, que Deus, isso não é uma correção, pastor, longe de mim doutrinar a igreja, vim aqui pregar a palavra, mas que Deus, olhando para o sacerdote, ele disse assim, em que vocês me desagradam, melhor, é um livro de perguntas e respostas, e tem um momento que os sacerdotes vão dizer, nós desagradamos o Senhor em quê? Aí Deus diz, nos seus bocejos durante o culto. Estão dizendo, vocês estão servindo a mim com sono. Fecha parênteses. Tem crente aqui, então desperta. Lembra daquela mulher cirofenícia? A cananeia. Jesus veio para ela? Não. Então onde é que começa o primeiro relacionamento de Cristo com a mesa, quando ele vem para inaugurar? É ali, ele está seguindo, uma mulher vem clamando atrás dele, porque a filha dela está endemoniada, e ela vem clamando, os discípulos já estão ali. Jesus finge que não está ouvindo nada, porque Jesus faz dessas coisas. Porque tem crente que só aprende a clamar quando Jesus finge que não está ouvindo. Porque não tem aquele negócio que para poder você tirar o caldo tem que espremer a laranja? Pronto, então Jesus vai começar a espremer. E eu estou sendo até pegando leve, porque eu poderia dizer que é a azeitona, porque a azeitona ela espreme até o caroço. E ela tem que dar caldo 4 vezes. Então se você não quiser dar caldo 4 vezes, aproveite agora e adore a Deus. Não gostei desse pastor, problema seu, mas glorifique a Deus. Enquanto eu bebo água, vá. A mulher vem gritando e os discípulos estão enjoados, porque tem crente que fica enjoado com o clamor do outro. Então o grito de glória, de clamor, incomoda. E Jesus finge que não está ouvindo. Alguém diz, mestre, despede. Vem gritando desde lá de cima. Jesus vira-se para a mulher, enquanto ela clama, ele põe uma mesa ali, sem ter mesa. Ele diz, não é lícito pegar do pão que está na mesa e dar para os cachorros. A mulher está aqui, nesse nível. E o nível mais alto que um crente pode chegar é esse: os pés de Jesus. Aí ela olhando para ele, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava dizendo, eu vim para Israel. O reino, essa mesa
é para Israel. Israel é a primazia, Israel é meu primogênito, Israel é meu filho. Eu separei, o reino é para Israel. Aí a mulher disse: não sobra nenhuma migalha do reino, não. Aí ela veio, achou de candalaia. Israel tem pão inteiro. A mulher está dizendo assim: eu quero um pedacinho desse pão. Não tem um pedacinho de pão aí. Grande é a tua fé, mulher. Vai em paz. Toma um pedaço do pão. Diga: começou. Jesus inaugura a mesa. Alabaixo de candalamai. E carabaduia sudi labaia só. Arebaduia só de labasta. Diga comigo: enquanto isso, lá no templo, que foi reedificado por Zorobabel, fala Neemias, e a trupe que veio da Babilônia, lá dentro, no lugar santo, tem 10 mesas, e 10 mesas, cada uma com 6 pães, dando um total de 120 pães. Não deixaram Jesus entrar para comer daquele pão. Naquela mesa, Jesus não entrou para comer do pão, mas ele não era digno de comer do pão da mesa do lugar santo? Sim ou não? Sim ou não? Certo? Ele não só era digno de comer daquele pão, como ele era o próprio pão. E quando os fariseus indagaram ele a respeito do pão, e falaram de Moisés, Jesus disse assim: não foi Moisés quem vos deu pão, mas foi o meu Pai quem mandou o pão do céu. Jesus está no deserto. Eu estou falando na ordem dos fatos, mas mediante o contexto da mensagem que Deus propôs no meu coração aqui. Ele vai para o deserto, e a Bíblia diz que o povo sente fome. Tem mais de 5.000 pessoas lá. Alguns dos discípulos chegaram: Senhor, despede esse povo, não tem o que comer. É quando André, irmão de Simão, e está ali Filipe, encontra um menino, e o menino tem 5 pãezinhos ali, e 2 peixinhos. E agora, só a nível de conhecimento, nunca pregue dizendo que os pães não eram cozidos e que os peixes estavam crus. Não, ninguém vende peixe cru. Você compra algo pronto. Quando você vai comer o pastel, você come o pastel cru? Não, então queriam comer, não queriam cozinhar, não queriam assar. Então era 2 peixes assados e 5 pães cozidos. Então estava ali. Aí alguém disse, um dos discípulos disse: só tem isso aqui, despede. As regiões para as aldeias, manda para as aldeias. A região ali mais próxima é Betsaida. Estão me ouvindo? Amém. Ok. Aí Jesus, sabendo o que ia fazer, porque os discípulos são maduros, os discípulos estão com Jesus, mas não tem o que o menino tem. Porque tem gente metida a besta, que está com Jesus, se mete a besta e diz: tem esse menino aqui, só que não tem o que o menino tem. Aqui é que eu aprendo que Cristo não está procurando ninguém preparado, Ele está procurando alguém disponível.
o que é que ele vai fazer? Vai pegar o pão, erguer juntamente com o peixe, vai dizer: Pai, eu te dou graças. Só faz isso e entrega para os discípulos. Quando ele entrega para os discípulos diga: essa é a segunda mesa, que nesse caso é uma só, mas é a segunda vez que ele apresenta a mesa. Melhor dizendo, diga: essa é a segunda vez que ele apresenta a mesa. E essa vez ele está ali no deserto. A primeira vez aquela mulher, certo? Entre essa mesa do deserto e outra mesa que vai haver no deserto, porque nessa primeira mesa do deserto, que tem os peixes, diga: 5 pães, 2 peixes. Já disseram para a gente, nossos pais: pão é palavra, peixe é o louvor. Eles erraram, sabia? E me perdoe se você dizia isso. Os 5 pães aqui são os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E os 2 peixes é o Antigo Testamento e o Novo. O pão fala da palavra escrita, o peixe fala da palavra revelada. A revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e o pão. Entre os 2 espaços, no caso, entre um deserto e outro, aqui eu já apresentei a segunda vez, vai haver outra mesa no deserto. Essa primeira tinha quantos pães? Vai haver uma segunda, só que na segunda tinha 7 pães. Outra vez que ele multiplica 7 pães, só que segura isso aqui e voltamos para cá. Entre uma e outra, Simão convida Jesus para ceiar na casa dele. E esse Simão não é o Pedro, é um Simão fariseu. E ele quer Jesus na casa dele. Ele quer Jesus ceando com ele. Ele quer Jesus do lado dele. Jesus está do lado dele, está na casa dele, está com ele, mas não está nele. Tem muita gente que quer Jesus assim, andando com ele, na casa dele, viajando com ele, mas não nele. Porque se Jesus estiver nele, ele não erra. E como ele não quer deixar de errar, ele só quer Jesus na casa, que todos têm que saber que ele é crente. Mas Jesus sabe que ele não é. Então ele convida os discípulos, vão. A porta está aberta. E quando eles se recostam à mesa, uma mulher entra. E essa mulher é parecida com a primeira. Só que o que classifica essa mulher da primeira, o que causa distinção, no caso, a diferença dela para a primeira, é que essa entra com um vasozinho na mão. Vocês lembram? Vou passar por aqui rápido. E é impressionante. Vamos pensar aqui por 5 segundos. Parei. Isso era Jesus na casa do fariseu. Quando a mulher entrou, dá glória. Glória a Deus! Você percebeu que o ambiente muda quando o adorador chega? Porque o culto não é para o homem, ele é para Deus. Então quem é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração, de exaltação, é Ele, é para Ele, é por Ele, é só dEle. A mulher entrou, a porta estava aberta e ela presta um culto. Vou resumir: ela quebra um gargalo, despeja nos pés dele, se ajoelha ali nos pés dele, beija os pés dele, chora nos pés dele, enxuga os pés dele. E você sabe, essa é uma das mesas, o qual o Simão não fez nada disso. Ele só queria Jesus recostado à mesa, mas esqueceu de dar para ele o essencial. Ele aqui está apresentando a mesa pela 3ª vez. Aí vamos para a 4ª vez. Está no deserto de novo. E o povo está com fome.
E nessa ocasião não tem mais menino. Diga por quê? Porque quando há maturidade, o menino não aparece. Porque o menino está ali simplesmente para ensinar para os discípulos que o que eles não têm, o menino tem. Na primeira multiplicação são 5 pães, na segunda são 7. 7 com 5, 12. 7 com 5. Quantos pães tinha na mesa do tabernáculo? 12. Então Jesus faz o seguinte: como ninguém pode entrar lá, ele traz o pão de lá para fora. O primeiro ele alimenta, como Elias se alimentou e dormiu. O segundo ele espiritualiza, porque 7 fala da plenitude do Espírito. E nos 7 pães você vai ver que ele não vai dizer quantos peixes é, ele vai dizer alguns peixes. Porque quando o Espírito está, o peixe sobra. Não, vocês não entenderam. Aonde o Espírito está, a revelação está presente. O Espírito que revela, o Espírito que fala, é o Espírito que mostra, é o Espírito que diz tudo quanto tem ouvido. Então ele está apresentando a mesa pela 4ª vez. Quantas vezes? 4ª vez. Claro, Jesus participou de muitas ceias. Ceia significa que ele está ali em comunhão, comendo com todos, ok? Só que daí chega a chamada última ceia, que é a ceia que ele vai apresentar, que é a ceia que é. Porém, ele estava apenas preparando para apresentar a verdadeira mesa. O altar que nós temos, que os que sacrificam da lei não podem estar neles. Mateus capítulo 26, a partir do verso 20 e vai até o 29. Jesus chega ali e diz: esse é o meu corpo que por vós é partido. Só que juntando os evangelhos, você vai ver que vai acontecer um negócio ali. O Judas vai sair de cena. Porém, a mesa no Oriente Médio não é como a nossa. Ela não é que dá para pôr uma cadeira debaixo. Alguns modernos já usam, mas a maioria não. Então a mesa tem mais ou menos 1 palmo, ou 70 centímetros. E quem vai comer a essa mesa não se senta, se recosta assim, ó. E a mesa fica aqui, ó. E por que eles fazem dessa forma? Para lembrar do tempo que viveram no deserto, habitando em tendas. Eles não tinham cadeiras nem bancos. Estão me ouvindo? Amém. É por isso que é errado dizer que Jesus fabricava cadeira, mesa, tamborete. É errado dizer isso, sabia? Porque na verdade Jesus era carpinteiro, ele não era marceneiro. Marceneiro trabalha com móveis, carpinteiro cobre casa. Então, imagine o tempo, Jesus antes do ministério, ele perguntando para você: quem cobriu tua casa? Você foi o filho de Maria. Ele trabalhava com pedra e madeira. Pedra e madeira, ok, certo. Aí ele parte, oferece. Só que antes de oferecer, vai acontecer um mistério ali. Porque para se recostar à mesa, quem ele escolheu, sendo digno de estar ali, segundo a cultura deles, tem que pegar um pão, partir ele e molhar. Esse molho que tem ali são diversas frutas, inclusive o sumo da uva, que é o suco da uva. Ele molha o pão no molho, come e se recosta. Quando o mestre chega, todos se levantam, o mestre se recosta e todos se recostam. Antes do mestre chegar, quem molha naquele caldo, está dizendo: eu sou digno de estar em roda dessa mesa. Antes de começar a ceia, faltava alguns chegarem.
E quando Judas ia chegando, antes dele chegar, houve uma conversa entre Jesus e alguns discípulos. E Jesus dizia: um de vós há de me trair. Simão Pedro ficou tão inculcado com isso, que ele cutuca João e diz: pergunta a ele quem é. E João chega no ouvido de Jesus e talvez tenha dito: mestre, sou eu, é alguém daqui. Aí Jesus olha Judas entrando, não deixa Judas nem molhar para dizer que é digno de estar na mesa, pega o pão, parte, molha no caldo de frutas e dá para Judas. E quando dá para Judas, Jesus está dizendo: você não é só digno de estar nessa mesa, como eu mesmo estou molhando o pão para dizer isso para você. Entregou para Judas, Judas comeu. Aí Jesus diz: o que tem que fazer? Faz depressa. Quando Judas parte, Jesus está ceando com eles. É uma ceia comum. Parece uma ceia comum. Eles não sabiam o que ia acontecer depois. Ele está recostado, Judas já foi. Ele nem comeu. Ele comeu do caldo molhado e ali era um sinal. Porque a Bíblia diz que um era o diabo. O próprio Jesus diz isso: um de vós é o diabo. Então ali era um sinal para ele fazer o que tinha que fazer. Alguns discípulos pensaram: ele vai dar oferta para os pobres, porque Judas era tesoureiro, e para escolher um tesoureiro, o ministro, o pastor, o sacerdote, o mestre tem que confiar muito. Por isso os discípulos, cada um dos discípulos pensava ser eles mesmos, mas nunca desconfiaram de Judas, porque Judas era da estima, e Jesus chama ele de amigo. Quando ele sai, depois dele ceiando, achou de caia, Jesus pega o pão e fica de pé. Os discípulos estão recostados, olhando todos para ele. Parece algo comum, porém diferente. Jesus levanta, rende graças e diz: esse é o meu corpo, que por vós é partido. E começa a dar para eles. Começa a dar para eles. Todos eles. Todos eles. Aí ele diz: fazei isto em memória de mim. Depois ele levanta o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E entrega o cálice a eles, enchendo cada um o seu copo. Enchendo cada um o seu copo. Então ele está mostrando ali o pão como corpo e o sumo da uva como sangue. Ele disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Bebam, comam, porque até agora eu venho mostrando para vocês a qual mesa vocês iam participar. Pastor descodifica. Êxodo capítulo 24. Deus inaugura o primeiro pacto com o sangue de animais. Agora Jesus está inaugurando num ato memorativo. Lá atrás tinha uma mesa, aqui também tem. A de lá não é como essa, porque a de lá, o sangue que era derramado coagulava e ficava na terra. Uma vez por ano eles compareciam para oferecer os mesmos sacrifícios, lembrando dos pecados passados. Jesus chega, oferece memorativamente o sumo da uva e o pão, mas depois quem vai morrer na cruz é Ele, quem vai verter o sangue é Ele, de onde sai água é dele. Então o sangue de Cristo, como disse o autor aos Hebreus, não coagula. Tem depois, irmãos, toda a liberdade para entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo inaugurou com seu sangue. Labaixo de Candalabaia.
Mas isso é um rito. É um rito. É como se Jesus dissesse: olha, toda vez que vocês se reunir, aponta lá para o passado, porque eu virei no futuro. Então, quando nós participamos da mesa, nós estamos falando daquilo que vai acontecer, nós estamos falando daquilo que há. Então, quantos anos faz que ele morreu na cruz? Diga, mais de 2000. Ok, toda vez que a gente se reúne, a gente vive aquele momento. Aí diz: fazei em memória de... Memória antes ou depois? Memória antes ou depois? Então, nós estamos fazendo em memória agora, mas ele morreu. Então nós estamos fazendo o ato memorativo agora, depois da cruz. Estão vendo? Há 2000 anos atrás ele morreu. Quando alguém pregou e você disse: eu aceito, você já estava apontando para essa mesa. E para chegar até a mesa, primeiro tem que passar pela cruz. Depois da cruz, tem que passar pelas águas. Depois das águas, a mesa. Sim ou não? Ele citou. Sabe o que foi que Paulo disse no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios? Vós comeu do maná do deserto, certo? Mas foram batizados nas águas. Para sair do Egito, que é o mundo, não tem que passar o mar? Olha aí as águas. Onde que o maná caiu? No deserto. Olha aí o pão. Qual foi a bebida espiritual? Da rocha verteu água. Aí Paulo diz: todos vocês foram batizados no mar, em Moisés e na nuvem. A nuvem e o Espírito, Moisés Cristo, e o mar as águas. Então não tem como chegar à mesa sem passar pelas águas. O sacerdote não podia entrar no lugar santo sem banhar os pés e as mãos. Os pés falam de santidade, mãos falam de obras. Se ele chegasse com mãos sujas e pés sujos, ele morria no santo lugar. Só que daí tem todo um rito. 9:1, já vou encerrar. Diga, todo um rito. E eu encerro aqui, presta atenção. Para chegar aqui, Jesus está apresentando ela, certo? Diga, essa mesa é como a oferta de manjares. Agora presta bastante atenção, que eu vou levar 10 minutinhos, posso, pastor? 10, 15 minutos para encerrar, presta atenção. Fala. Eu procurei alguma coisa solta. Não preciso bater nele não, né? Escute. Presta atenção. Chegando a Páscoa, em Israel, tem 2 ritos que acontecem no dia, na sexta-feira. Repete comigo. O primeiro, 9 da manhã. O segundo, 3 da tarde. Agora, você sabia que o maná na sexta-feira caía 2 vezes? A primeira vez o povo acordava e o maná já estava lá no deserto, e ele não caía na porta da tenda. E por quê, pastor? Porque o maná não cai na tua casa, você tem que ir congregar. Então ele tinha que buscar o maná no deserto. Estão aqui ou foram embora? Tem alguns que estão adotando esse costume. É aqui em casa, daqui a pouco está jogando na Mega Sena, Telecena, Caruaru da Sorte, no jogo do bicho, e deixa de ser crente, está tomando cachaça. E crente não toma cachaça, toma da água da vida, rapaz. Nove horas da manhã, 3 horas da tarde. Então era um rito que acontecia, gente. Qual é a idade do cordeiro que vai ser
oferecido. Talvez nunca ninguém falou isso para vocês, e eu falo isso com coração, com humildade. Sei que tem um discipulador aqui que é o pastor de vocês. O cordeiro pascal mesmo, o relacionamento e o rito pascal, acontece 2 vezes na Páscoa. 9 horas da manhã tem o primeiro ritual. Só que o primeiro não é como o segundo. O segundo já é no final da tarde, 3 horas da tarde. Então tem 2 cordeiros de 1 ano. Presta atenção, eu não estou dizendo que a Páscoa se oferece 2 cordeiros de uma vez só. Não, são 2 ritos. E o que está valendo é o das 3 da tarde. O primeiro rito feito às 9 da manhã e o último rito feito às 3. Porque 6 horas da noite, lá no Oriente Médio, já é o outro dia. Não é como nós aqui. Nós contamos 24 horas. Lá eles contam 12 horas. É das 6 da manhã até as 6 da noite o dia. Por isso Jesus vai dizer em João 11, o dia não tem 12 horas. Estão me ouvindo? Então 6 horas da sexta-feira já é o sábado. Estão me entendendo? Presta atenção. Eles fazem o primeiro rito, mas para poder fazer o primeiro rito, como também o segundo, que esse rito primeiro é normal, então esquece ele aqui, porque o que vale é o segundo, que é de 3 horas. Então, de um cordeiro de 1 ano. Então, 1 ano antes da Páscoa tem que nascer o cordeiro, não é? Porque se ele tem 1 ano agora, então ele nasceu faz 1 ano. Ele não nasceu hoje, ele não tem um dia. Então o que é que eles fazem? É os sacerdotes quem criam, eles são pastores. Diga, é um pastor comum. Fala, é um pastor comum. Então imagina a tribo, o qual aquele homem daquela tribo é pastor, que nasce o cordeiro. E esse cordeiro é examinado, porque ele vai dizer, está faltando 1 ano para a Páscoa, nascer um cordeiro. Ele chega para os sacerdotes, porque ele, Dimas, é como se fosse um negócio lá que ele dá o nome. Eu sou pastor e eu quero que a minha casa tenha o privilégio, seja privilegiada do cordeiro pascual sair dela. Então ficava a relação. Se o cordeiro nascesse faltando 1 ano para a Páscoa, ele corria lá, porque o nome dele está registrado, para falar que o cordeiro nasceu. O sacerdote pegava, entregava para um assistente, e o assistente cuidava daquele cordeiro. Qual eram as características desse cordeiro? Não podia ter mancha, tinha que ser imaculado, tinha que ser branco, não podia ter cicatriz nenhuma. O cordeiro não podia ter uma pinta no olho. Então ele examinava, se o cordeiro crescesse até 1 ano de idade, chegando à Páscoa, um dia antes da Páscoa, do mesmo jeito que nasceu, eles pegavam o cordeiro e examinavam de novo. Quando chegava na Páscoa, diga o que é que eles faziam. Pegavam o animal e entregava para o sumo sacerdote já lavado. O sumo sacerdote apresentava perante o altar e gritava, achamos o cordeiro para a remissão do povo. Tirava o cordeiro de cena e botava aqui, encostado. Nessa hora começava o rito, que era a oferta chamada oferta de cereal, que era a oferta onde tinha o trigo, né, a farinha no caso, a uva, eles ofereciam. Então o cordeiro só podia ser oferecido se primeiro se oferecesse a oferta de manjares. Pastor, onde foi que você aprendeu isso? Desde o livro do Gênesis, capítulo 4 de Gênesis. Veja, Abel só oferece o animal depois que Caim oferece o vegetal. Diga, oferta vegetal é primeiro, animal é depois. Presta atenção. O que é que o sacerdote fazia? Diga, apresentar. Saía de cena, oferecia a oferta vegetal. Estava tudo acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não percebia. Aí Jesus chegou. Estão me ouvindo? Jesus chegou. Tinha algum sumo sacerdote, melhor, tinha algum sacerdote, ou o sumo sacerdote, digno de apresentar Jesus? Não tinha. Aí ele faz um dos que era para ser sacerdote,
ir lá para o deserto, presta atenção que é crucial agora, ir lá para o deserto batizar. Qual é o nome dele? João Batista. Como não tem capacidade nenhuma, nem sacerdócio digno de apresentar o cordeiro, quando Jesus põe o pé no Jordão, João Batista aponta o dedo e diz: eis o cordeiro. Como a oferta vegetal é oferecida primeiro, o cordeiro vai exercer seu ministério. Aí, pastor Zeca, quem oferece a oferta vegetal? Cristo, na última ceia, prepara uma mesa, levanta o pão e abençoa o pão e o cálice. Está oferecendo a oferta vegetal. Quando ele oferece, ele sai para o Monte das Oliveiras. Lá ele é pego. Depois da oferta vegetal oferecida, eles não beberam? Eles não comeram? Então o cordeiro está pronto para ser imolado. Ai, achou de candalabaixo. Ali deixou de candalai. Só que para o cordeiro ser imolado, o sacerdote primeiro tem que banhar as mãos, porque ele vai fazer uma declaração perante o povo: eu não tenho culpa no sangue desse inocente, não tenho um sacerdote digno para fazer isso. Aí Deus dá sonho para a mulher de Pilatos. Aí ele diz: eu lavo as mãos, não tenho culpa do sangue desse inocente. Jesus é levado até o patíbulo, cuspiram nele, bateram nele. Isaías diz que davam com a mão e arrancavam a barba, chega o couro saía. Um dos soldados, segundo a história, bateu tanto com a mão nele, que a mão ficou doendo. Ele pegou uma cana e começou a dar na cabeça de Jesus. Chutavam Jesus, chicoteavam Jesus, batiam em Jesus, e Jesus ia levando a cruz para o patíbulo. Ele ia subir ao Gólgota. O último rito está prestes a acontecer. Acontece exatamente 3 horas da tarde. Só que Jesus está subindo antes do meio-dia, e ele está apanhando, ele está levando o patíbulo. Muitos estão já se reunindo para se vestir de uma túnica de linho, para ir para o último ritual, porque nesse último ritual o cordeiro pascal era oferecido, e como foi no primeiro pacto, como Moisés fez, eles têm que depositar o sangue nas bacias, uma à direita, outra à esquerda, pegar o hisopo, que é um tipo de uma esponja, e lançar sobre o altar, sobre o livro e sobre o povo, sobre o altar, sobre o livro e sobre o povo. E quem está com a túnica de linho ali, que recebe o sangue daquele cordeiro animal que morre, sai para casa muito feliz, porque diz assim: ó, Deus me visitou. Um dos que vem de Cirene, que é chamado de Simão, o Cirineu, está com uma túnica, está vestido para vir para esse rito. Um soldado para ele e diz: olha, leve essa cruz com este aqui. Quando ele pega a cruz, que se encosta em Jesus, ele se meleca todinho no sangue, e sem saber de nada, porque agora ele olhava para ele, e para aquele, segundo o pensamento dele, um condenado. Porém, quem chegasse diante do templo com as vestes manchadas não podia entrar para receber o sangue do cordeiro. Não sabia ele que o verdadeiro cordeiro estava subindo o Gólgota. Jesus é levado, ele é oferecido como oferta de expiação pela culpa. O cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morre exatamente às 3 horas da tarde. E a Bíblia inteira já vinha apontando que era 3 horas, que era tarde. O livro do Gênesis, por exemplo, já vinha apontando. Por isso Deus começa a sua criação não dizendo manhã e tarde, mas tarde e manhã, porque o dia para Deus é a graça, e a graça é depois de Cristo. Então tudo estava pronto. Diga para quê? Para esse momento. Então valorize esse momento, participa desse momento. Porque quando a gente come o nosso pão lá naquela mesa, a gente alimenta a carne. Mas quando a gente come desse pão e toma desse cálice, a gente alimenta o Espírito. Olha para mim e diga com raiva: tem mais? Vai, diga: tem mais. Tem. Toda vez que você ceia,
O diabo tenta olhar para o teu passado, mas quando ele olha para o teu passado, ele vê a cruz. Ele vê a cruz e se arrebenta nela, porque Jesus te salvou da cruz do Calvário. Começa a glorificar a Deus. Deus vai te batizar com o Espírito Santo aqui. Tem um avivamento acontecendo e é de dentro para fora. Quem tem ouvido? Eco de caia baco dela besto beco noia só de cada labuia boste labaste. Seja cheio. Eu vou dizer, isso é bíblico, não se assusta. Eu vou dizer, quando eu disser, você diz: eu recebo. Eu vos entrego. Vou dizer de novo: eu vos entrego. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Finalizo a minha prédica dizendo o seguinte: nenhum apóstolo escreveu com tanta propriedade a ceia, e ele não estava na noite de quinta. Não estava. Alguma coisa aconteceu nos 3 anos que ele passou lá na Arábia. E aí sabe o que foi que ele disse? Porque eu recebi do Senhor o que também que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo rendido graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que por vós é partido. Do mesmo modo, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento. Porque o primeiro testamento foi inaugurado com sangue, e o segundo tem que ser com sangue. Para poder o testamento valer, o testador tem que morrer. Ele morreu na cruz. Recebe cura. Recebe cura. Aqui eu vou falar. Aqui ninguém vai se rebelar. Aqui ninguém vai se levantar. Não haverá reunião contra esse ministério. No dia que haver, Deus vai varrer, vai tirar. Ele vai fazer algo grande aqui. Aqui na boca do cedo lavadaia só. Deus selou, Deus carimbou. Deus deu, só Deus tira. Não tem homem que pode arrancar.